Meninas, meninos, olá! Vamos continuar com a nossa resolução de questões dissertativas, agora com dois temas, geografia agrária e fontes de energia. Começando com a questão da Unesp em 2020, o texto base diz: a partir da Constituição de 1988, diante da frustração com relação às perspectivas de realização de ampla reforma agrária, uma das mudanças verificáveis nos conflitos em torno do controle territorial tem sido a busca de acionamento cada vez mais intensa de dispositivos legais que correspondam à garantia de realização de interesses de grupos sociais atingidos por iniciativas governamentais ou privadas. Na busca de manutenção do processo de controle sobre o território, sobre territórios, recursos naturais, vários grupos sociais têm procurado identificar na legislação brasileira instrumentos que lhes facultem a permanência na terra. Vejam que agora o texto base tem uma referência bibliográfica que ajuda na resolução. Diz o título: Projetos de Desenvolvimento e a Criação de Reservas Extrativistas. Então, a Amazônia Brasileira, territórios socioambientais em construção na Amazônia Brasileira. Então, trata-se de um texto base relacionado aos conflitos pela posse da terra, de domínio sobre o território na região amazônica envolvendo diferentes grupos. Vejamos então o item A. Cite dois grupos sociais da Amazônia que lutam pelos seus direitos de permanência na terra. Então são grupos que já estão enraizados e querem a manutenção, né, do seu direito de permanecer na terra. Que grupos seriam esses? Se não, povos indígenas, populações tradicionais que trabalham com extrativismo vegetal, ribeirinhos, pequenos produtores rurais poderiam ser incluídos no nosso item A. Vejamos o item B. Apresente dois motivos que justificam a permanência desses grupos sociais na Terra. Justificam, que evidenciam ser justo eles permanecerem na região. Primeiro, no direito. Eles podem estar enraizados, povos indígenas ou não, há gerações na região. Então eles têm o direito de continuar na área que eles sempre habitaram, que os seus ancestrais habitaram, por inclusive direito consuetudinário. Inclusive um desdobramento disto. Então, um direito dessas populações não apenas se manter no seu território, no território que elas sempre ocuparam, mas também as relações sociais, as relações de produção que elas sempre desenvolveram. São povos indígenas, pequenos produtores ribeirinhos, né, que não podem manter as suas relações de produção, as suas relações sociais, como, por exemplo, o avanço de projetos agropecuários, do agronegócio, avanço do desmatamento ilegal, avanço de projetos públicos governamentais, como, por exemplo, projetos hidrelétricos, né? Então eles têm o direito de se manter na região e manter as suas relações econômicas e sociais. E ainda uma terceira dimensão, que é ambiental. Essas populações que nós citamos para o item A, né, normalmente contribuem para relações de produção que tendem ao conservacionismo ambiental, então são de caráter, né, conservacionista, comparativamente a outras atividades por projetos públicos, governamentais ou ação privada que costumam causar muito maior impacto, dano ambiental. Tudo bem? Questão de muito boa qualidade da Unesp 2020, da Unesp do ano passado, tematizando um aspecto bastante importante, que é a ocupação da Amazônia, problemas socioambientais relacionados à ocupação da Amazônia. Nós trabalhamos isso numa aula de atualidades aprofundamento ao longo do ano. Recordo para vocês um pedacinho desta aula. Queimadas criminosas no ano passado e este ano intensificadas na região amazônica, esse ano intensificadas na região do Pantanal. E por que eu digo que os incêndios foram criminosos? Incêndios na vegetação nativa podem começar naturalmente, normalmente relacionados a tempestades de raios. Não teria sido um raio que começou incêndios na região do Pantanal deste ano, que começou incêndios na região amazônica no ano passado ou neste ano? Não. Porque no Pantanal nós temos reconhecidamente uma estação seca. Portanto, o céu sem cobertura de nuvens e ausência de tempestades de raios. Então, dificilmente um raio começou os incêndios do Pantanal porque poucos raios ocorreram em uma estação seca. Na Amazônia tem cobertura de nuvens frequentemente e raios, mas a cobertura de nuvens está relacionada a uma floresta úmida.
Os raios, então, em geral, não geram incêndios de grandes proporções. Então, se houve intensificação das queimadas na Amazônia no ano passado e neste ano, e no Pantanal neste ano, de 2020, nós temos esses incêndios como criminosos. Agora, por que foi colocado fogo? Por que houve esses incêndios? Qual é o motivo, né? O que causa isto? Extração ilegal de madeira. Daí, inclusive, a região amazônica, com a mata caída, a vegetação ressequida de menor densidade, fica muito mais vulnerável ao fogo. Inclusive, esse fogo não precisa ser iniciado espontaneamente a partir da derrubada da mata. Pode ter sido causado a partir da derrubada da mata com vistas à abertura da região para a pecuária inicialmente, eventualmente para a agricultura comercial da soja e do algodão, e viabilizando o processo de grilagem da terra, terras que são sem destinação, terras que não estão envoltas em projetos governamentais, não são unidades de conservação, não são propriedade privada, não são terras indígenas. É o que a gente chama de terra devoluta ou terra sem destinação, que pertence ao governo federal. O governo federal deveria fiscalizar, mas ele não fiscaliza, viabilizando, entre outros, a grilagem da terra. Grilagem, que nós sabemos, está relacionada com a valorização imobiliária de áreas ermas do país, áreas rurais, que são alvo de investidores especuladores, que ilegalmente acessam certificados de propriedade para eventualmente comercializar a terra. E através desses certificados de propriedade falsos, né, coagem simbólica ou fisicamente os nativos da região. Pequenos produtores, ribeirinhos, populações tradicionais extrativistas, populações indígenas, coagem essas pessoas a se retirarem, a serem desmobilizadas da região. Historicamente, lendária a ideia de que o certificado de propriedade lavrado, falso que é, e lavrado com uma data bem anterior à data da falsificação, né, para dar uma aparência de envelhecido ao documento, diz a lenda, ele era colocado numa caixa hermeticamente fechada, com um grilo, né, que consumia o oxigênio, que dava um aspecto mais degradado para o documento, um aspecto envelhecido. Mas, né, hoje não se usam mais grilos em condições de maus tratos aos animais para fazer a grilagem. A grilagem é feita com o Cadastro Ambiental Rural. O CAR, que é um dispositivo criado através do Código Florestal de 2012 para viabilizar o controle da manutenção da vegetação nativa nas propriedades rurais. Mas aí aparece um problema. O Cadastro Ambiental Rural não precisa ser feito necessariamente sobre a sua própria propriedade. Pode ser feito sobre outras propriedades. Pode ser feito sobre terra sem destinação. E a partir do Cadastro Ambiental Rural, se tem um documento através do qual é possível haver a coação simbólica, a coação física dos nativos para sua expulsão, para eventual uso ou comercialização daquela área de propriedade. Tudo bem? Há quem critique esta abordagem dizendo que isto não é feito porque o CAR não é um documento de propriedade. Tem razão. O Cadastro Ambiental Rural não é um documento de propriedade. Assim como um documento falso de propriedade, ele vem com essa designação, olha, falso, então ele não é um documento de propriedade. E ele era utilizado na grilagem clássica como instrumento de coação simbólica às populações nativas, assim como o Cadastro Ambiental Rural hoje. E ainda mais, o Cadastro Ambiental Rural, segundo o PL do desmatamento, PL 2633 agora de 2020, é utilizado como um item para regularização de áreas que podem ter sido griladas. Então vejam, é feito o Cadastro Ambiental Rural como um requisito para que uma área que pode ter sido objeto de grilagem se torne uma área regulamentar do agora proprietário, e por isso que esse PL também é chamado de PL da grilagem. E reforçando ainda o uso do Cadastro Ambiental Rural para o processo de expulsão das populações nativas, Maria Arlete, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Trabalhadoras e Trabalhadores Rurais do município de Ponta de Pedras, descreve exatamente esta ideia. Vejam vocês, imagina para um ribeirinho da ponta que não tem informação, ver um fazendeiro chegando para ele e dizendo que tem um documento, um cadastro ambiental rural.
de que aquela terra é dele. Muitos se apavoram e saíram das terras, afirma, segundo a reportagem da agência pública. Tudo bem? Então, hoje, a grilagem é feita através do cadastro ambiental rural, expulsando as populações nativas, indígenas, pequenos produtores, que contribuíam, inclusive, com a maior conservação daquela região ambiental. Tudo bem? É um tema bastante importante, recorrente nas questões de vestibular. Vejam essa questão da Unesp 2018. O governo anuncia planos antidesmatamento para a Amazônia, mas a derrubada de árvores só aumenta. Uma explicação é a falta de foco no que mais influencia o problema, a grilagem de terras, que se confirmou o fator primordial do desmatamento, abrindo novas fronteiras antes mesmo da chegada de atividades econômicas. Para combater esse problema, uma ação concreta e ao alcance do governo seria reverter os estímulos à grilagem gerados pela perspectiva de valorização da terra, que atrai fluxos invasores. O que é grilagem de terras? Explique a origem dessa expressão no contexto da propriedade de terras. É um processo de aquisição ilícito de terras com vistas à especulação dos imóveis rurais, adquire sem custo, mas uma terra que está barata com vistas à valorização da terra e eventual comercialização, inclusive envolvendo violência física, simbólica ou física, com a expulsão das populações nativas de terras que foram ocupadas espontaneamente. Tudo bem? Vejamos B. Apresente duas ações que valorizam as terras na Amazônia e atraem fluxos invasores. Expansão do agronegócio, expansão de fronteiras agrícolas, por ação, portanto, da iniciativa privada e, frequentemente, dentro de ilicitudes e conflitos socioambientais. E, além disso, incrivelmente, projetos públicos governamentais, projetos de implementação de estradas de rodagem, projetos hidrelétricos, produção de energia hidrelétrica, que também estimula fluxos de invasores na região. Tudo bem? Ainda nessa mesma temática, a questão da Unicamp 2018. Em 2016, conforme registro do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, cerca de... saiu o número, Então, X focos de incêndios de pequenas e grandes proporções atingiram o bioma cerrado. Embora as queimadas resultem, em sua maior parte, da ação humana, elas também ocorrem como um evento natural, comum e integrado a esse bioma. Item A. Aponte um fator que revela a importância das queimadas como um evento natural nas áreas de cerrado e explique a sua sazonalidade. Começando com a última parte do item A e apoiado no gráfico fornecido pela Unicamp. Vejam que a quantidade de focos de incêndio aumenta, principalmente a partir de julho, chegando ao pico em agosto, setembro, que é o período seco nas áreas centrais do Brasil, onde ocorre a vegetação de cerrado em clima tropical, marcado por uma sazonalidade pluviométrica. Na estação chuvosa, finalzinho do ano, início do ano, não há maiores focos de queimadas. Na estação seca, no meio do ano, na entrada do segundo semestre, é que há maiores focos de queimadas. Se há esta sazonalidade de focos de queimadas ligados à estação seca, a vegetação já está adaptada e as árvores de cerrado, de raízes profundas, de casca grossa, conseguem sobreviver à queimada e, inclusive, difundir a vegetação arbórea no cerrado, tendo em vista a eliminação com as queimadas da vegetação arbustiva, da vegetação herbácea. No item B, qual é o principal processo que impulsiona atualmente a reorganização regional no bioma cerrado e qual é o tipo de produção econômica que prevalece nessa área? Trata-se da expansão de fronteiras agrícolas. E os principais produtos da agropecuária da região são a criação extensiva de gado bovino para corte, a agricultura da soja e do algodão, todas essas três atividades para principalmente exportação. Tudo bem? Avançando com essa questão da FUVEST 2019, observe a tabela Brasil área plantada com os 5 principais grãos da produção nacional em 1.000 hectares. São os produtos arroz, feijão, milho, soja e trigo. E desde 2006 até 2017, a averiguação
né, empírica da evolução da área plantada, e a projeção para 2022 para 2027. O que acontece com o arroz? Diminui a área plantada. Feijão também. Milho tem um pequeno aumento. Trigo, pequeno aumento. Soja, um aumento significativo. Item A. Descreva a situação atual e a tendência futura da área plantada de grãos no Brasil. Então, primeiro, isso que eu descrevi, né, que é uma tradução do formato de tabela para um formato escrito, né, na nossa resposta de vestibular. Mas adicionando mais um elemento. Essas três culturas com crescimento, especialmente a soja, são culturas que se voltam ao mercado externo. O milho é para o mercado interno e externo, trigo para o mercado interno, principalmente, e interno e externo, a soja é basicamente para exportação. Arroz e feijão são culturas que abastecem em alimentos o mercado interno brasileiro. Então, redução da área plantada de culturas alimentares de mercado interno e aumento principalmente da soja, cultura basicamente de exportação. Seria interessante nós introduzirmos o tamanho das propriedades neste item A, né, nessa descrição da área plantada? Não, porque nós interferiríamos no item B. Vejam vocês, há uma correlação entre a atual configuração da produção agrícola e a estrutura fundiária brasileira? Justifique sua resposta. Sim, há uma correlação. Porque as pequenas e médias propriedades, onde nós temos o cultivo de arroz, tem redução da área plantada. E as grandes propriedades, onde há o cultivo de soja, tem um aumento da área plantada. A evolução da área plantada de soja é um avanço das grandes propriedades, é o avanço da concentração fundiária no país. E, finalmente, o item C. Considerando os dados da tabela e os vetores de expansão do cultivo de soja no território brasileiro na última década, aponte duas possíveis consequências desse processo, sendo uma ambiental e outra social. O avanço da área de cultivo de soja é um avanço do desmatamento. No centro-oeste, desmatamento de cerrado. Na região norte, desmatamento de floresta amazônica, com perda de biodiversidade. Além disso, nós sabemos que a soja é uma cultura intensiva no consumo de água, havendo problemas, então, no que diz respeito à questão da água virtual, a produção e exportação de soja com o consumo de água aqui no Brasil e não nas áreas que estão comprando essa soja, nos países compradores da soja. Além de problemas sociais que nós tematizamos nas questões anteriores. A expansão desta área de soja é a expansão sobre área de ocupação de pequenos produtores rurais, de ribeirinhos, de terras indígenas, inviabilizando a manutenção dessas populações nestas regiões. Tudo bem? Já por aí, a questão que era em referência ao ano de 2018, uma questão de excelente qualidade, mas essa questão é atual para agora o ano de 2020, e ela é atual por quê? Nós tivemos este ano a tendência de desabastecimento de produtos alimentares, como óleo de soja, como feijão, como arroz, com aumento de preços desses produtos, tendendo ao agravamento do problema da fome e com a potencialidade, com a tendência de o Brasil voltar ao mapa da fome da FAO-ONU. E por que houve esses aumentos de preços? Uma explicação bastante torpe, tosca, é do aumento do consumo tendo em vista o auxílio emergencial às populações na Covid-19. É uma explicação tosca porque, em última instância, ela não explica nada. É como dizer que o curto-circuito foi o culpado do incêndio do prédio. Mas quem era responsável pela manutenção? Quem era responsável pelo sistema elétrico? E assim sucessivamente. E isso sim seria uma explicação da causa do incêndio. Voltando à ideia de auxílio emergencial, vejam a sociedade que nós construímos. As pessoas que receberam auxílio emergencial, segundo dados do IBGE, tiveram, em média, um aumento dos rendimentos mensais na faixa de 25%. E o que essas pessoas fizeram com este aumento de rendimentos? Compraram alimentos. Isso significa que essas pessoas estavam com uma demanda reprimida. Demanda reprimida do quê? De smartphone? De viagem à Disney? Não. De arroz e feijão. Esta é a sociedade que nós estamos construindo. Uma sociedade na qual as pessoas não têm renda para comer. E assim que tem algum rendimento a mais nas mãos, compram mais aquilo que estava faltando tão emergencialmente, que era comida, que era arroz e feijão.
Então, primeiro problema, a nossa sociedade ser extremamente desigual e manter extensas populações em pobreza e miséria. Segundo problema, falta de condições infraestruturais de política agrícola em estoques de armazenamento. O governo, inclusive, anunciou há estoques reguladores, mas até, se eu não me engano, nos meses de junho e julho, os estoques de arroz já tinham acabado, evidenciando, portanto, um problema de estocagem destes alimentos. Então, a política agrícola deveria ser orientada para aumentar a capacidade de estocagem de estoques reguladores pelo poder público. E ainda uma última coisa fortemente voltada à tabela. Desde 2006 até na projeção de 2027, nós devemos ter crescimento demográfico. Portanto, mais gente que venha a comer, entre outros, arroz. Só que a área plantada de arroz está diminuindo. Isto mostra que nós estamos trabalhando no limite da oferta e demanda. E daí vem aquela expressão que frequentemente é inadequadamente constituída de cisne negro, do evento adverso inesperado. Então, olha só, um cisne negro aumentou o preço do arroz. Quem poderia esperar? É óbvio que era esperado, porque nós estamos trabalhando no limite da oferta e demanda. Portanto, qualquer coisa que aconteça, Covid-19, um problema climático, um problema no comércio internacional, vai afetar potencialmente negativamente a nossa produção com desabastecimento e aumento dos preços. Então não é inesperado, é óbvio que vai acontecer, tá certo? Por problema de política agrícola, de que não prioriza segurança alimentar em agricultura familiar que produz alimentos de mercado interno, em política agrícola precária que não investe em estoques reguladores adequadamente. E daí uma explicação torpe, tosca, de que a culpa é do pobre que recebeu o auxílio emergencial. Não, essa explicação do auxílio emergencial, em última instância, não explica coisa alguma. Tudo bem? Unesp 2019, a Bayer se converteu no dia 7 de junho de 2018 em líder mundial de sementes, fertilizantes e pesticidas. O grupo farmacêutico e agroquímico alemão anunciou a compra da americana Monsanto. A fusão deve criar uma empresa com o controle de mais de 1/4 do mercado mundial de sementes e pesticidas. Na resistência a esse tipo de produção estão aqueles que empregam sementes crioulas, diferentes daquelas que resultam do processo caro e que só pode ser feito em laboratório. Vamos ver o item A. O que são sementes crioulas e quem as utiliza? São sementes produzidas, utilizadas tradicionalmente na agricultura familiar, em conhecimentos que são tradicionais e legados de forma oral e intergeracional, de pai para filho, no próprio processo de produção, de geração a geração, no próprio processo de produção. Essas sementes são distintas, portanto, em diferentes partes do país e do mundo. Eu estou falando das mesmas espécies de plantas. Vamos pensar feijão, mas o feijão que é plantado em uma região do país pelo agricultor familiar, dentro dessa lógica de sementes crioulas, é diferente das sementes plantadas de feijão em outras partes do país, em outras partes do mundo. Evidenciando, então, mais um aspecto interessante. São técnicas tradicionais que usam essas sementes crioulas em uma relação de equilibração com o meio, no que diz respeito, portanto, à minimização dos impactos ambientais e da adequação ao fornecimento quantitativo e qualitativo de alimentos às populações. Tudo bem? Vamos ver o item B. Cite então 2 motivos pelos quais o agronegócio emprega sementes não crioulas. Quais seriam essas sementes não crioulas? Ora, feitas em laboratório, por exemplo, sementes que são resultado de manipulação genética, organismos geneticamente modificados, as sementes transgênicas, que têm uma maior adequação às necessidades de produção, especialmente, por exemplo, o controle de ervas invasoras. As sementes geneticamente modificadas são resistentes ao herbicida que é comercializado junto com a semente. Então, por exemplo, a Bayer, ela vende semente geneticamente modificada e herbicida para o qual aquela planta, soja geneticamente modificada, é resistente. E daí a ideia de controle de ervas invasoras, quando nasce o vulgar mato, junto com a safra de soja, ao invés do uso de técnicas mecânicas caras para eliminação do mato das ervas invasoras,
pulverização com pesticida novamente. O pesticida vendido pela Bayer, para o qual a soja é resistente. E daí uma coisa muito importante, será que a semente geneticamente modificada diminui o uso de agrotóxicos? Não. Aumenta o uso de agrotóxicos. Aquela ideia do mocinho da cidade, não é que a semente geneticamente modificada diminui o uso de agrotóxicos, pois a planta é resistente a pragas, então não precisa utilizar inseticida, não precisa usar fungicida. Mas esta é a ideia do mocinho da cidade. No campo, então a gente vai saber que o controle de ervas invasoras se dá com herbicidas que são vendidos juntos com a empresa que vendeu a semente geneticamente modificada, né, e esse controle de ervas invasoras com o uso acrescido de herbicidas aumenta enormemente o uso de agrotóxicos com danos ambientais e para a saúde pública. Questão da Unicamp em 2019, o gráfico anterior apresenta a evolução da área irrigada nas 5 regiões geográficas brasileiras. De acordo com a Agência Nacional de Águas, a ANA, a irrigação constitui atualmente o principal uso hídrico do país, tanto no total de retirada, 46,2%, quanto no de consumo, 67,2%. Nas regiões Sul e Nordeste, a incorporação de áreas irrigadas foi especialmente importante no Rio Grande do Sul e no semiárido, respectivamente. Temos ali o gráfico com a liderança do Sudeste, depois aparece a região Sul, Nordeste e Centro-Oeste, e a região Norte, com menor apelo agroindustrial e com alta pluviosidade de clima equatorial, com menor irrigação. Vejamos o item A. Indique a principal atividade agrícola irrigada no Rio Grande do Sul e no semiárido nordestino, respectivamente. O item B aponte uma importante política governamental adotada desde a década de 1960 que se destina à expansão da modernização agrícola brasileira. Do ponto de vista da estrutura fundiária, qual é a principal característica das propriedades que utilizam a irrigação no Sudeste brasileiro? Então, vejam vocês, começando com o item B, então, desde os anos 1960, em especial a partir da ditadura civil-militar, há um avanço do modelo agroindustrial brasileiro. Esse avanço do modelo agroindustrial é fortemente ligado às políticas agrícolas implementadas, com crédito para os agricultores mais capitalizados poderem fazer os investimentos em recursos técnicos científicos, como é o caso de mecanização, como é o caso do uso de irrigação, uso de agrotóxicos, uso de sementes selecionadas, sementes híbridas e, eventualmente, sementes geneticamente modificadas. Tudo bem? Na segunda parte do item B, como um desdobramento, quem são esses agricultores mais capitalizados da região Sudeste que entram no modelo agroindustrial? São os agricultores em propriedades, estrutura fundiária de maior porte, grandes proprietários. Então este modelo acabou estimulando o avanço da concentração fundiária. Eu comecei com o item B porque é um item, vamos dizer, de verdade. Porque o item A é bastante lamentável. Porque o item A está pedindo que o vestibulando tivesse memorizado, tenha memorizado os produtos agrícolas das regiões. Ainda a fruticultura do semiárido nordestino é um produto que se destaca, é uma atividade que se destaca por viabilizar o uso da região semiárida para uma atividade agrícola até o terceiro quarto do século XX, impensável. Então, a área que é semiárida, então tem apenas a pecuária caprina de baixa produtividade. Não, ela pode ser utilizada com atividades agrícolas intensivas, como é o caso da fruticultura, inclusive para o mercado externo, que envolve também problemas ambientais, socioambientais, problema de uso da água do Rio São Francisco, problema de perda dessa água por evaporação, superexploração da força de trabalho na região e assim sucessivamente. Então, a ideia de fruticultura é a ponta do iceberg de uma série de outros estudos que são feitos usualmente no ensino médio acerca dessa fruticultura irrigada. Então, pensou irrigação no Nordeste, no sertão semiárido, a gente pensa em fruticultura, tá certo? Agora, e a região sul do Brasil? E o Rio Grande do Sul? No que ele se destaca? Quem sabe é a soja? Trigo, por ser uma área temperada do Brasil? Não, o Rio Grande do Sul é o primeiro produtor nacional de
arroz. A cultura que mais demanda irrigação no Rio Grande do Sul é arroz. Mas é lamentável a Unicamp perguntar, então, listas, ranqueamentos, numa prova de vestibular concorrido para uma das maiores universidades do mundo, mais respeitadas universidades do mundo. Um item lamentável nessas condições. Vejam a resposta da Unicamp. Então coloca aí o arroz, não é? E a irrigação da fruticultura, tudo bem? E para o item B, uma resposta mais extensa, mas basicamente o que nós comentamos anteriormente. Aí o comentário da Unicamp é acerca da sua resposta. Vejam vocês, a questão foi considerada difícil, tendo resultado em muitas notas 0. Mas por que, hein, Unicamp? Vejamos. Isso se explica em parte porque a questão é do tipo acertar ou errar, não há meio termo. Então, mas para que fazer uma questão de acertar ou errar num vestibular desta envergadura? Então, o vestibulando tem maiores ou menores conhecimentos acerca do tema, mas isto não foi aferido pela questão. Então, de repente, um vestibulando com uma quantidade de conhecimentos bastante razoável acerca da questão, mas ele errou a questão do Rio Grande do Sul e zerou a questão. Então, a questão não está bem estruturada. Avançando. O item A, particularmente, contribuiu muito para essas notas baixas. Grande parte dos vestibulandos indicou, olha só, a soja irrigada no Rio Grande do Sul, contudo, tradicionalmente, o arroz é a cultura de maior presença em áreas irrigadas. Registramos, então, dois extremos que não foram bons. Notas 4, com índice muito baixo, pouca gente atingindo a nota máxima, e de notas 0, com índice muito maior. Então foi uma questão de péssima qualidade para a averiguação dos vestibulandos com melhor ou pior preparo escolar. E porque teve um item A que se pautou por memorização. Seria bem interessante a Unicamp ver esse seu próprio comentário e cessar, parar com questões de baixa qualidade como esta. FUVEST 2018, a expansão da agropecuária capitalista no Brasil, referenciada no modelo agroexportador, se consolida territorialmente no que denominamos polígono do agrohidronegócio, a contar com o oeste de São Paulo, o leste do Mato Grosso do Sul, o noroeste do Paraná, Triângulo Mineiro e sul-sudoeste de Goiás. Está-se diante de 80% das plantações de cana-de-açúcar, também de concentração de plantas agroprocessadoras e de produção de álcool e açúcar do país, bem como de 30% das terras com soja e locais onde se registram os maiores avanços em termos de área com plantações de eucaliptos. Item A indique duas características que definem o agrohidronegócio no referido polígono. Mas o que seria agrohidronegócio? Vejam os produtos, gente. Cana-de-açúcar, soja. Então, trata-se do modelo agroindustrial. Para o item A, bastava nós nos lembrarmos de duas características do modelo agroindustrial que contemplariam, então, este item. Elevado investimento em recursos técnicos como mecanização, como máquinas agrícolas, irrigação, uso de agrotóxicos, uso de sementes diferenciadas, demanda de altos investimentos, recursos em capital, portanto. Ainda com uma pequena referência, como ele não disse agroindústria em geral, mas ele disse modelo do agrohidronegócio, vamos destacar que são atividades da agropecuária, atividades agrícolas que são intensivas no consumo de água, tudo bem? Vejamos B. Apresente duas justificativas para a elevada concentração da produção de cana-de-açúcar brasileira nesta região, aonde o Programa Nacional do Álcool encontrou as melhores condições naturais e socioeconômicas para o desenvolvimento desde os anos 1970, ora, em São Paulo, deslocando os estados maiores produtores de cana do litoral do Nordeste para a região centro-sul do Brasil. São Paulo, hoje, é o maior produtor de cana-de-açúcar do país. Além disto, como era o Programa Nacional do Álcool, há um envolvimento de um modelo agroindustrial com investimentos em indústrias processadoras de cana-de-açúcar em açúcar e álcool combustível, o que está dado para regiões com maior capacidade de investimento no Brasil, como o Centro-Sul, como o estado
de São Paulo. E finalmente, pensando em um aspecto de ordem natural, a cana-de-açúcar demanda sazonalidade pluviométrica, um período chuvoso para o crescimento da planta e um período seco para a maturação da planta, maturação de açúcar na planta, maior concentração de açúcar no caule. E isto ocorre em São Paulo, com o clima tropical, com um período chuvoso, o verão, um período seco, o inverno. Tudo bem? O VET 2018, a Lei de Terras de 1850 e a legislação subsequente codificaram os interesses combinados de fazendeiros e comerciantes, instituindo as garantias legais e judiciais de continuidade do padrão de exploração da força de trabalho, mesmo que o cativeiro entrasse em colapso, na iminência de transformações nas condições do regime escravista que poderiam comprometer a sujeição do trabalhador, criavam as peculiares condições que garantissem, ao menos, a sujeição do trabalho na produção de café. Vejamos o item A. Considerando o contexto social de transformações a que se refere o autor, explique os interesses combinados de fazendeiros e comerciantes que se codificaram na promulgação da Lei de Terras. Vejam, desde a década de 1820, com a extinção do sistema de sesmarias, a gente entra no chamado período extra-legal de acesso à terra no Brasil. Não havia qualquer dispositivo jurídico que regulasse o acesso à terra. Quem já tinha terras em sesmarias, quem tinha ocupado terras no Brasil, continuou ocupando. E terras sem uma ocupação por proprietário privado. Ora, poderiam ser ocupadas espontaneamente, sem qualquer ônus legal. Porque desde o fim do sistema de sesmarias, na década de 1820, não foi colocado nada para regular o acesso à terra, até a lei de terras em 1850, que transforma a propriedade rural, a terra, em uma mercadoria acessível mediante compra. O proprietário rural quer vendê-la. Quem já tinha sesmarias, por exemplo. Então ele vende para alguém que queira comprá-la. E se a terra não é de ninguém, não é de um proprietário rural qualquer? Bom, então você só pode acessar essa terra em projetos de colonização ou comprando da União. A terra vira uma mercadoria. E essa era uma exigência deste contexto e ligado a uma estrutura de concentração de renda e poder político no país. Os cafeicultores assistiam à decadência do regime de trabalho escravo e à tendência à sua substituição pelos imigrantes. Agora, os imigrantes talvez tivessem a opção de ocupar espontaneamente áreas do interior do Brasil para se transformarem em pequenos proprietários rurais, como aconteceu, grosso modo, na ocupação do oeste americano, mais ou menos na mesma época. Mas a demanda da oligarquia rural brasileira era a destinação desses fluxos migratórios para substituir os trabalhadores até então escravos nas fazendas de café. Daí o estabelecimento da Lei de Terras. Lei que transforma a terra em uma mercadoria. O imigrante pobre que não tem recursos para comprar terras e se direciona então necessariamente ou prioritariamente para as fazendas de café. Isso então contempla os interesses dos fazendeiros e dos comerciantes. Ora, os trabalhadores imigrantes são assalariados, têm renda que vai ser mobilizada no comércio regional. Os ex-escravos podem se transformar agora em força de trabalho barata, superexplorada nessas atividades comerciais, tudo bem? E com isso nós já entramos no item B, vejam vocês. Se te explica um impacto da abolição da escravidão em relação aos processos de urbanização e de industrialização. A evasão dos ex-escravos do campo para a cidade, aumentando a população urbana da cidade, portanto a taxa de urbanização, mas com um agravamento de inúmeros problemas que a gente poderia traduzir vulgarmente em inchaço das cidades, avanço do inchaço das cidades no final do século XIX. E industrialização. Industrialização como? Se esses ex-escravos não tinham qualificação profissional. Ora, trabalho nas parcas indústrias do final do século XIX e início do século XX, em contexto de baixa qualificação e superexploração. O ex-escravo não seria um operador de máquinas, não faria manutenção da máquina, mas, por exemplo, um carregador na indústria têxtil, carregador de sacos de algodão na indústria têxtil. Tudo bem?
Unicamp 2017, vejamos a região destacada na figura a seguir, conhecida pelo acrônimo Matopiba. Tanto faz, esse acrônimo aparece de diferentes formas, Mapitoba, né, desde que tenham todos os estados no acrônimo. E quais são eles? É formada por frações dos territórios do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, não é? Daí Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, e tanto faz como se compõe este acrônimo, tá bom? Por onde se expande a fronteira agrícola no Brasil, reúne 337 municípios e representa aproximadamente 73 milhões de hectares. Existem na área cerca de 327 estabelecimentos agrícolas, 46 unidades de conservação, 35 terras indígenas e 778 assentamentos de reforma agrária. Vejamos o item A. A difusão do moderno circuito de produção agrícola reorganizou aceleradamente o espaço regional em questão e fez proliferar inúmeros conflitos territoriais. Mencione ao menos 2 agentes que, em lados opostos, disputam um sentido para essas transformações territoriais ou modernizações. Então, quem seriam esses agentes? Ora, de um lado nós vamos encontrar, dado o crescimento das atividades econômicas agropecuárias, o agronegócio, o modelo agroindustrial, nas suas diferentes facetas doméstica, nacional e internacional mundial. É o caso das grandes empresas brasileiras ou estrangeiras que comercializam máquinas, equipamentos, insumos para a produção agroindustrial e têm interesse em avanço dessa agroindústria nesta região. Ainda ao lado desse modelo agroindustrial, os grandes proprietários de terras altamente capitalizados, os empresários, né, das terras, que fazem os investimentos agroindustriais, que fazem a produção desses gêneros agrícolas. Agora, e do outro lado, quem nós encontraríamos? Se eu critiquei a questão anterior da Unicamp, vejam como essa questão está de excelente qualidade. Ela trabalha um tema muito importante, ela trabalha contradições intrínsecas à ocupação dessas regiões. E ainda ela exige do vestibulando o uso do texto base, porque na segunda parte, o outro lado, né, desses grupos em conflito estão já disponíveis aqui no texto base. 46 unidades de conservação, 35 terras indígenas, 778 assentamentos de reforma agrária. O assentamento de reforma agrária normalmente trabalha em relações de produção distintas do modelo agroindustrial. O avanço do modelo agroindustrial pode gerar impacto ambiental ou ocupar irregularmente, através da grilagem, terras indígenas e as unidades de conservação. Então nós temos interesses ambientalistas, né, os interesses das populações indígenas, dos produtores rurais, dos pequenos produtores rurais, dos assentamentos de reforma agrária, que se confrontam com o modelo agroindustrial nesta região. Tudo bem? Vejamos o item B. Indique o tipo de bioma e a cultura agrícola predominante na região. Então, estas áreas são áreas principalmente de cerrado e a cultura agrícola é a cultura da soja. Tudo bem? FUVEST 2016, observe o mapa a seguir. Nós temos um mapa que mostra trabalho análogo à escravidão. Considere o trabalho análogo à escravidão no meio rural brasileiro. Item A, indique 2 elementos que caracterizam essa condição de trabalho. Explique. Então vejam, no Código Penal é tipificado o trabalho análogo à escravidão. E quais seriam algumas dessas características? Nós encontramos, por exemplo, jornadas de trabalho acima das previstas legalmente e que traduzem insalubridade, inclusive no próprio ambiente de trabalho, com risco à condição de vida, à integridade física dos trabalhadores. Mais ainda, remuneração reduzida abaixo de condições legalmente constituídas ou ausência de remuneração em dinheiro. Pagamento com comida, pagamento com moradia, tá certo? E também um aspecto muito importante, a restrição de mobilidade, sob coação física. Então, pessoas armadas que controlam a entrada e saída das pessoas nas áreas de trabalho análogo à escravidão. Tudo bem? Vejamos B. Identifique as regiões administrativas do país em que há maior área de concentração desse fenômeno e indique 2 atividades significativas nas quais os trabalhadores submetidos
submetidos a essa condição estão inseridos em quais atividades? Corte ilegal de madeira, carvoarias, garimpo ilegal, são algumas atividades no meio não urbano, meio rural, que mobilizam força de trabalho análoga à escravidão. Em quais regiões administrativas há destaque? Vejam, regiões administrativas. Então não está falando de complexos regionais, não está falando dos 4 Brasis do professor Milton Santos, está falando das macro-regiões. Então predomínio na região norte, nordeste e centro-oeste. Menor destaque para as regiões sudeste e sul do Brasil, tudo bem? Então 3 regiões, nordeste, norte e centro-oeste, tudo bem? Vejamos se descreva uma das formas de arregimentação de trabalho para esta condição de trabalho. Quem arregimenta essa força de trabalho é vulgarmente chamado gato. E quem são esses trabalhadores? Normalmente homens, jovens adultos, né, de formação escolar reduzida, frequentemente analfabetos, né, trabalhadores que são migrantes nessas regiões. Então eles têm as condições mais vulneráveis, porque se eles têm uma baixa formação escolar, baixa renda, eles não têm conhecimento das condições jurídicas e institucionais, eles não têm acesso às instituições que poderiam ser protetivas a esses trabalhadores. Para aumentar ainda mais a sua vulnerabilidade, eles são migrantes. Consequentemente, eles estão fora das suas regiões de origem. Um trabalhador de baixa qualificação, um trabalhador de baixa remuneração, mas na sua área nativa ele pode conhecer algumas pessoas que criem relações sociais de maior proteção a ele. Conhece um patrão rico com quem ele tem trânsito, ele conhece um vereador da cidade. Mas se ele é migrante na região, ele não tem nenhuma dessas relações sociais, desse capital social. E, portanto, o grau de vulnerabilidade dele é ainda muito maior. Veja uma excelente questão da FUVEST, né, que tematizou um aspecto muito importante, grave, que é o trabalho análogo à escravidão, e em diferentes perspectivas. A perspectiva que se aproxima do direito, não é? A questão do uso do mapa, da identificação no mapa das regiões administrativas e das relações de trabalho nessas áreas, então quais atividades, né, que estão relacionadas com o trabalho análogo à escravidão, e a forma de regimentação, quem são esses trabalhadores, né, submetidos a trabalho análogo à escravidão. Excelente questão da FUVEST. FUVEST 2020, a minissérie de TV com cartaz ao lado, é uma ficção que remete à história de um dos piores desastres nucleares que ocorreram no século XX, a explosão da usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, sob domínio soviético em 26 de abril de 1986. Em razão de problemas operacionais e de projeto, um dos reatores da usina lançou uma nuvem na atmosfera, atingindo outras partes da União Soviética e regiões da Europa Ocidental. A série Chernobyl de uma rede de TV. Apesar de relevante, Chernobyl corria o risco de desaparecer na névoa do passado da Guerra Fria, no mesmo tempo em que novas gerações cresciam com seus próprios traumas. Para os ucranianos, é conflito sempre presente com a Rússia. Então, o enunciado da FUVEST levanta um mérito, e tem razão neste mérito, de lembrar o passado de Chernobyl. Mas a gente tem que também fazer uma relativização. Porque entre 2019, quando a série foi lançada, e 1986, quando houve o acidente em Chernobyl, nós tivemos nesse intervalo de tempo mais um grave acidente nuclear, que é o de Fukushima. E ao se lembrar da União Soviética, espero que a gente não esqueça de Fukushima. E principalmente, é fácil sapatear em cima do túmulo do defunto, a União Soviética. A culpa foi do comunismo, a culpa foi da União Soviética? Não. Na verdade, houve Fukushima nesse intervalo de tempo. Então, trata-se de uma forma bastante problemática de produção de energia elétrica que gera potenciais impactos ambientais e de saúde pública de enorme gravidade. Vejamos o item A. Aponte a causa dos impactos na saúde pública sugerida no cartaz. A difusão da radiação, que causa inúmeros problemas de saúde pública, entre outros, diferentes modalidades de câncer. Item B, se te explica um aspecto positivo do uso da energia nuclear. Tanto lamentável, né? Porque, novamente, nós resgatamos
o episódio de Chernobyl de 1986. Como eu fiz a crítica, espero que a gente resgate esse episódio, mas não esqueça de Fukushima, que a gente não esqueça dos problemas da energia nuclear na atualidade. Mas no item B, a FUVEST perguntou das vantagens e não dos problemas. Qual seria a vantagem? Para países de pequenas dimensões, carentes em recursos hídricos e combustíveis fósseis, é uma modalidade de produção de energia massiva e com um custo relativamente baixo do combustível. Comparando então o custo do combustível urânio de baixo enriquecimento da usina nuclear com o combustível das centrais térmicas convencionais, o urânio de baixo enriquecimento é mais barato do que esses combustíveis fósseis. Tudo bem? Vejamos C. Qual a relação entre o desenvolvimento da tecnologia nuclear e o contexto da Guerra Fria? A gente pode pensar em pelo menos duas perspectivas. Primeiro, o urânio enriquecido da usina nuclear não pode ser utilizado em armas de destruição em massa nucleares, porque ele é de baixo enriquecimento. Mas o aprimoramento do processo de enriquecimento de urânio, desde o urânio de baixo enriquecimento às usinas nucleares, pode gerar então um urânio de alto enriquecimento em uma quantidade para a produção de armas de destruição em massa nucleares. E ainda mais, o uso do urânio de baixo enriquecimento nas centrais nucleares de produção de energia elétrica gera resíduos, gera subprodutos, entre os quais o plutônio, que é relativamente fácil de ser separado do restante dos outros resíduos, e do plutônio é possível também a produção de armas de destruição em massa nucleares. Unicamp 2017, a Amazônia vem, neste início de século, despontando como um novo fronte energético do território brasileiro. Envolvendo questões bastante controvertidas, encontramos as grandes hidrelétricas do Santo Antônio e Geral no Rio Madeira, Rondônia, e Belo Monte, no Rio Xingu. Além dessas obras, há ainda projetos de construção de novas grandes hidrelétricas, como a usina de São Luís do Tapajós, no Rio Tapajós, Pará. A construção de novas hidrelétricas deve responder pelo aumento do consumo de energia elétrica que acompanha os processos de urbanização e industrialização no país. Vejamos então o item A. Que região brasileira apresenta o maior potencial hidrelétrico instalado atualmente e por que a Amazônia tornou-se um novo fronte para a construção de grandes hidrelétricas? Então qual seria a região? Mas de que forma de divisão do Brasil a questão da Unicamp está falando? Porque ela cita aqui a Amazônia, não é? E aqui ela também cita a Amazônia. A região amazônica aparece nos 4 Brasis do professor Milton Santos. Então seria em oposição à Amazônia, a região concentrada, a região que tem a maior produção de energia elétrica e hidrelétrica do país? Ou será que a Amazônia que está sendo utilizada aqui é a Amazônia dos complexos regionais? E, portanto, eu vou dizer que é o Centro-Sul. Ou mais ainda, como é a região brasileira e talvez não haja especificação, então a região é a área onde se manifesta um determinado conceito geográfico. Então eu poderia dizer que é a região da bacia do Rio Paraná, entre as bacias hidrográficas brasileiras, a que tem melhor aproveitamento para a produção de energia elétrica. Lamentável a Unicamp não especificar isto. Seria bastante bem-vindo ela fazer esta especificação, tá certo? Mas, infelizmente, ela não fez. Vejamos B. Indique qual dos setores comercial, industrial e residencial apresenta o maior e o menor consumo de energia elétrica no Brasil e cite um exemplo de indústria energointensiva existente na Amazônia. Gente, quem mais consome energia elétrica é a indústria. Daí vem uma dúvida, né, entre o setor residencial e comercial. Quem consumiria mais, né, entre esses dois setores? Né, são as residências, tá certo? Porque o comércio poderia ter um consumo maior, mas o comércio funciona em um horário mais ou menos restrito e principalmente durante a noite, boa parte da noite, o comércio não está em funcionamento, enquanto as residências podem consumir energia elétrica durante as 24 horas do dia. Então, o que mais consome é a indústria, o que menos consome é o comércio. Indústria energointensiva de forte consumo de energia elétrica é o processamento da bauxita em alumínio. Tudo bem?
Vejam aqui na resposta da Unicamp, né, a indústria do alumínio, né, a sequência, o setor industrial é o que mais consome, né, o que menos consome é o comercial, mas aqui no item A, aquela crítica que eu fiz, vejam vocês que a Unicamp colocou que é o sudeste brasileiro. Então aqui é a macro-região do IBGE, e aqui é a Amazônia como complexos regionais. Então misturou duas diferentes classificações de uma maneira assim mais ou menos indistinta ali na resposta, tá certo? FUVEST 2016 considere a matriz energética mundial. Nós temos o esqueminha com lâmpadas, né, se referindo à fonte primária de energia para a produção de energia elétrica. Vejamos o item A. Identifique com base no quadro apresentado uma fonte de energia que é considerada a maior responsável pelo efeito estufa, tanto pelo efeito estufa quanto pela formação da chuva ácida. Justifique. Ora, é o carvão mineral, não é? O carvão mineral nas indústrias, nas termoelétricas a carvão, tendo em vista o carvão mineral liberar gases de efeito estufa, como gás carbônico e enxofre, formador de chuva ácida. Item B, identifique a principal fonte de energia utilizada nas usinas hidrelétricas no Brasil e explique uma vantagem quanto ao uso desse recurso natural. O item B é bastante, trata-se da hidráulica, não é? Para as usinas hidrelétricas, a movimentação da água, tá certo? E uma vantagem do uso dessa fonte de energia, a gente poderia citar a vantagem ambiental entre as fontes massivas e regulares de produção de energia. Então, produção de grande quantidade de energia e de forma mais ou menos regular. Nós encontramos duas ou três, que são as térmicas, divididas em térmica convencional e térmica nuclear, e a hidrelétrica. Essas é que produzem energia de forma massiva e mais ou menos regular. E entre essas três, a hidráulica, as hidrelétricas, causam um impacto ambiental relativamente menor, além da usina hidrelétrica ter custo zero de combustível. Trata-se da energia hidráulica, custo zero de combustível. Tudo bem? C. Identifique, com base no quadro apresentado, as fontes de energia usadas nas usinas termoelétricas no Brasil e explique uma desvantagem de ordem econômica que elas apresentam. Trata-se do gás natural. As usinas térmicas brasileiras consomem principalmente gás natural. E vejam como a FUVEST foi muito específica, ela não quer uma desvantagem qualquer, ela quer uma desvantagem de ordem econômica. O Brasil ainda não é autossuficiente em gás natural. Esse gás natural é importado, onerando, portanto, a produção de energia elétrica com o custo de importação do gás natural. Tudo bem? Vamos então a duas questões fora do material, mas duas questões extraordinárias. Vejamos aqui, a concentração de energia solar só acontece com a irradiação solar direta. Locais com uma disponibilidade de irradiação solar anual acima de 2.000 kWh por metro quadrado por ano e baixa nebulosidade apresentam potencial para a geração heliotérmica, geração de energia elétrica a partir do aproveitamento térmico da energia solar. Então vejamos o item A. Qual é a região brasileira com maior potencial heliotérmico para absorção da energia solar? Explique o potencial heliotérmico da região amazônica. De novo, a mesma crítica que eu fiz para a Unicamp, não é? Qual a região brasileira? Não especificou, não é? Vamos ao mapa. Então a área escurinha é que tem maior potencial heliotérmico. E ela estaria no que se nós pensássemos nas macro-regiões do IBGE? Nordeste. E pensando nos complexos regionais, Nordeste também. E se nós pensássemos nos 4 Brasis, do Santos, Nordeste também. Tá? Então, independentemente de não ter havido essa especificação, é o Nordeste, tá bom? E por que há um baixo potencial heliotérmico na região amazônica? Vejam que questão interessante, ela leva o vestibulando a se embasar no texto. Olha o texto base aqui dizendo da nebulosidade como um fator de produção heliotérmica. A região amazônica está em baixa latitude, então tem uma insolação potencial bastante elevada por estar às cercanias da linha do Equador. Mas, como é clima equatorial, tem permanência de nebulosidade que diminui a insolação na superfície. Tudo bem?
Item B, cite duas vantagens de geração heliotérmica de eletricidade e explique uma dessas vantagens em comparação com outras fontes de energia utilizadas para este fim. Duas vantagens, como nós vimos na questão anterior da hidroelétrica. A fonte primária tem custo zero, que é a radiação solar, tá certo? Né? E também, em média, o impacto ambiental é menor, já comparamos, olha, com outras fontes primárias para a produção de energia elétrica. Uma questão simples, mas muito bem feita pela FUVEST. Finalizando com essa questão da Unicamp 2017, nós temos ali um esqueminha que vem da turfa, passando pelo lignito, hulha, até o antracito. Vejamos. Conforme o esboço acima, explique como se dá o processo de formação do carvão mineral e indique qual dos tipos listados acima possui o menor percentual de carbono e qual possui o maior percentual de carbono, tá certo? Então, o carvão é formado a partir de recursos orgânicos continentais, mortos e semidecompostos desde a era paleozoica. Semidecompostos porque eram florestas em áreas pantanosas de latitudes médias ou altas, áreas pantanosas eutrofizadas, latitudes mais avantajadas com baixas temperaturas, os dois fatores que inibem a ação de bactérias decompositoras, levando então à semidecomposição da matéria orgânica, formando turfa. Um solo preto, um solo rico em matéria orgânica semidecomposta e que já poderia ser considerado uma primeira modalidade de carvão de baixíssima qualidade. Estas áreas, entretanto, sofrem sedimentação, são cobertas por sedimentos. O aumento da pressão e da temperatura nesta camada da antiga turfa faz com que haja eliminação para a natureza de hidrogênio e de oxigênio que estavam presentes na matéria orgânica. E agora a turfa fica cada vez mais rica em carbono, transformando-se em lignito, em hulha, em antracito, o carvão que tem maior percentual de carbono na sua composição. Respondemos então ao nosso item A. Item B, apresente pelo menos duas formas de uso do carvão mineral. Se fosse a questão da Unicamp, né, em 1817, então nós estaríamos no contexto ainda da primeira Revolução Industrial. Tudo utilizaria carvão. Mas nós estamos no contexto da terceira Revolução Industrial. Há quem diga quarta Revolução Industrial. Então, quem ainda usa carvão? Vimos na questão anterior da FUVEST, as termoelétricas a carvão, sendo que a produção de energia elétrica não depende exclusivamente das termoelétricas a carvão. As termoelétricas podem ser convencionais, com combustíveis líquidos derivados de petróleo, né, podem ser termoelétricas a gás, podem ser térmicas nucleares não convencionais, portanto, além da produção de energia elétrica em usinas hidrelétricas, em parques eólicos, energia heliotérmica e assim por diante. Mas é um uso que concorre com outros. Tem um uso ainda do qual a gente não consegue abdicar do carvão, que é a produção de aço na siderurgia. Então, siderurgia e produção de energia elétrica contemplam o nosso item B, uma questão simples, mas de muito boa qualidade da Unicamp. Tudo bem? Era isso que eu tinha para passar para vocês hoje, né? E se alguém tiver alguma dúvida sobre esse tema, sobre qualquer outro problema, é só me encontrar nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Abraço para todo mundo e boa sorte!